bem-vindos ao Cidadania na Sala. Hoje eu tenho como convidado o facilitador, educador, empreendedor e entre tantas outras, Felipe Anguinoni. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui com a gente. Claro, e faltou e professor, né? E Que é o mais professor, importante de todos claro. esses. O Felipe trabalha há mais de 13 anos com metodologias inovadoras na educação. Como sócio fundador da Perestroika, o Felipe desenvolve cursos que desenvolvem a criatividade, criam vínculos entre grupos e desenvolvem habilidades e capacidades tão essenciais para o século XXI. Então, Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou começar te trazendo uma questão, né? Eu queria entender, a gente sabe que tu é do mundo da comunicação, né? Tu é formado em comunicação, mas tu escolheu vir, né, trilhar essa carreira na educação, e eu queria saber por que tu fez essa escolha e o que te inspira e te motiva a seguir nesse campo. Legal, Júlia. Em primeiro lugar, muito obrigado a ti, a Mobs, aí pelo convite. Sempre para mim é um prazer falar sobre esses assuntos, né? E, na verdade, a minha resposta não é tão direta, porque o que me motivou a entrar nessa área não foi necessariamente a educação, né? Foi, na verdade, primeiro a possibilidade de sair do mundo da publicidade, da comunicação, mas um projeto paralelo, né? Eu estava querendo, naquele momento, 2006, 2007, o objetivo era empreender. E aí, por coincidência quase, né, a gente empreendeu numa área que era educacional. Né? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente ficou 2 anos fazendo brainstorming para ver qual seria esse projeto paralelo, até que a gente decidiu fazer um curso para as pessoas que queriam trabalhar na área em que eu e os meus sócios, na época, trabalhávamos na propaganda. Foi só depois de 1 ou 2 anos trabalhando, fazendo a Perestroika acontecer, que eu me apaixonei por esse universo, né? Eu acho que o que mais inspira a continuar na área é essa possibilidade de gerar ou ajudar a gerar uma transformação na vida das pessoas, né? Quando uma pessoa que passou por alguma das nossas jornadas de aprendizagem chega para mim e fala aquela aula, alguma coisa que você disse transformou a minha vida, e eu sempre entendo que quando ela diz que eu transformei a vida dela, está dizendo que eu falei alguma coisa, que essa pessoa internalizou, e esse processo fez com que ela transformasse a sua própria vida, né? Mas o jeito curto da pessoa dizer você transformou a minha vida, eu acho que isso aí é a maior recompensa que uma pessoa pode ter na sua vida, né? Saber que algo do seu pensamento influencia isso, uma pessoa a transformar a sua vida para melhor, eu acho que é a maior recompensa que um educador pode ter. Então, isso que me inspira a seguir, né? Apesar de não ter sido o meu objetivo na entrada, é o que faz eu permanecer até hoje, provavelmente seguirei atuando como professor, como educador por causa disso. Bem, muito obrigada, Felipe. E então, na Perestroika, vocês trabalham muito com as metodologias criativas de aprendizagem, né? Eu queria que tu contasse aqui um pouquinho para quem está nos ouvindo o que são essas metodologias em essência e qual a diferença que tu vê em toda a tua experiência no processo e nos resultados de aprendizagem nas pessoas que passam, né, por um processo de metodologias criativas de aprendizagem. E também entender se tu entende que isso é aplicável ao ensino básico, né? Eu não sei o quanto tu já trabalhou com esse público. Trabalhei pouco, né? Trabalhei já, a partir da Perestroika, fui chamado por algumas escolas, pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Porto Alegre para trabalhar, então houve algum trabalho, mas foi um percentual muito pequeno do que eu faço. E essas metodologias criativas, elas nascem a partir de uma metodologia básica. O que aconteceu foi 2 coisas. Primeiro, a herança de ser publicitário, de ser um criador publicitário, né? Então, como publicitário, o que eu fazia? Eu pegava uma informação trazida pelo cliente e dava forma a ela, né? Então, o que eu falava, o que eu criava, na verdade, estava lá, o cliente me dizia. Eu só mudava a ordem,
achava isso é mais importante, isso não precisa ser dito, vou dar uma abordagem mais engraçada, ou mais emocional, ou mais elegante, mas a informação estava ali. Então, existia um processo natural de trabalhar a informação para que ela se tornasse mais atrativa, certo? Então, eu acho que a metodologia começou a partir disso, essa coisa que eu tinha de querer colocar ideia, de querer colocar forma, de querer colocar... quando eu digo colocar ideia, eu tenho um conteúdo e qual é a forma que eu transmito isso. Mas o segundo ponto era o seguinte, a gente estava dando aula aos sábados, a Perestroika começou com aula aos sábados, das 10 da manhã às 14h30, para um grupo de pessoas que eram jovens universitários ou pessoas ali que já estavam começando a sua vida profissional. E a gente entendeu que a gente estava pedindo para essas pessoas que ou trabalhavam a semana inteira, ou estudavam a semana inteira, ou que trabalhavam e estudavam a semana inteira, a trocar o seu sábado, que é o seu momento de lazer, que é o seu momento de dormir até mais tarde, de ficar com a família, de namorar, de jogar futebol, de ir no cinema, de preparar um almoço, de ir no parque, e a gente estava dizendo, não faça isso e venha ter mais aulas. Então, muito rapidamente, eu me dei conta, e nós nos demos conta, né, os professores do primeiro curso da Perestroika, que a gente não estava competindo com outras iniciativas educacionais, a gente estava competindo com entretenimento. E aí a gente falou, olha, as nossas aulas, elas precisam ser divertidas. Então, a gente começou muito rapidamente a falar como é que a gente pode fazer com que a nossa experiência educacional seja uma mistura de educação com entretenimento. E a gente elaborou, então, a nossa primeira metodologia, a metodologia que eu diria clássica, que é a Experience Learning, que é a aprendizagem através de uma experiência divertida. E as outras metodologias criativas acabaram nascendo a partir dessa. Então, a gente tem publicado, né, até acho que é uma coisa legal de dividir com as pessoas, no perestroika.com.br/experience learning, a gente publicou de maneira totalmente aberta a nossa metodologia baseada na experiência. Então, a gente já recebeu mais de 5.000 contatos de professores, escolas, educadores de todo o Brasil e até do exterior, que replicaram pelo menos algum ponto lá da nossa metodologia. E nós mesmos, a partir de um tempo, né, 2015 foi a data que a gente publicou, a gente começou, as pessoas que trabalhavam na Perestroika começaram a se sentir mais experientes e capazes de ir mexendo nessa metodologia e criando as suas vertentes. Então, a gente tem aí hoje cerca de 5 ou 6 vertentes diferentes, mas todas elas começaram com os 23 pontos do Experience Learning, que basicamente busca fazer com que a experiência educacional seja entretenimento. E aí, funciona para ensino básico? Olha, ela funciona com qualquer pessoa que goste de se divertir. Então, eu acho que ela funciona com qualquer pessoa. Ela funciona para ensino básico, para ensino médio, para ensino superior. Eu acho que ela funciona para crianças, para adolescentes, para adultos, para terceira idade. Eu acho que ela funciona para o rico, para o pobre, no Brasil e no Afeganistão. O que muda é o entendimento que cada uma dessas pessoas tem sobre o que é se divertir, certo? Mas sabendo que é para ser divertido, né? Que a intenção é essa, né? Como é que eu faço? Eu na época, gostava de falar assim, a gente tem que ser o Cirque du Soleil da educação. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que funciona assim para ensino básico, mesmo a minha experiência tendo sido restrita. Obviamente, com o ensino básico, eu acho que tem muitas coisas que eu não enfrento, como o entendimento da questão psicológica mesmo da criança, né? Do nível de aprendizado dela, das coisas que são importantes. Eu acho que na Perestroika a gente lida mais com o público mais adulto e essas questões talvez sejam menos impactantes, mas eu acho que esse conhecimento aí os nossos professores já têm. Agora, como fazer ficar mais divertido, eu acho que talvez seja o diferencial. Legal, Felipe.
Bom, eu vejo muito, né, nas suas pesquisas, na tua fala, tu fala muito da questão de ter uma tese, né? Tu sempre fala do processo de aprendizagem, ele tem que ter uma tese. A primeira coisa, ele tem que ter uma moral da história, né? Um porquê de existir. E aí eu te pergunto, né? Aqui a gente está entrevistando vários especialistas na área da educação e falando muito sobre essa abordagem educacional. E a gente vê, às vezes, no sistema tradicional de ensino, uma abordagem que acaba não desenvolvendo, né, habilidades e capacidades que são tão essenciais para os dias atuais. Tu acha que quando a gente faz um modelo educacional que não desenvolve, por exemplo, a criatividade ou o pensamento crítico, ele está se perdendo um pouco na sua tese da educação? Não, acho que não necessariamente, tá? A tese, eu acho que é uma questão estrutural mesmo da metodologia de aprendizagem, de saber, olha, essa aula, né, esse conteúdo, ele serve para quê? Né? Qual é a principal mensagem que eu quero passar e ter isso muito claro para que no final, né, seja desse curso, dessa aula, desse módulo, tanto o educador quanto a pessoa saibam exatamente qual era a moral da história, qual era a conclusão. Então eu acho que ele facilita a didática, né? Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso que olha, se você não entender nada do que eu falei, pelo menos, se você vai pegar uma informação, 3 pontinhos, né? E eu acho que essa metodologia, ela serve para ser aplicada em qualquer tipo de conteúdo, não necessariamente o conteúdo criativo, empático, de habilidades sutis. Eu acho que ela serve até para questões bem, né, matemáticas, questões bem técnicas. Eu acho que a metodologia serve também. O que eu acho é que a não utilização de metodologias mais criativas e mais ativas faz com que tanto o aluno, a aluna, né, o participante, o sujeito do processo de aprendizagem se interesse menos, né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. A tese é importante, a metodologia criativa é importante, mas eu não acho que perder a tese, que a tese exista somente em metodologias criativas. Elas podem existir independente disso. Claro. Obrigada, Felipe. E em relação aos educadores, né, que na UFBS a gente tem uma rede de educadores, a gente trabalha muito com eles. Como tu vê a questão da autonomia dos educadores no desenvolvimento dos processos de aprendizagem, né? E qual que tu enxerga que é o papel do educador nessa criação das experiências de aprendizagem? Bom, aí sim eu acho que daí eu acho que o buraco daí é mais embaixo nessa pergunta mesmo. Eu acredito que os educadores têm autonomia, ou têm mais autonomia do que parece que tem. Porque eu me lembro no colégio que eu tinha lá o colégio católico, né, escola particular, e eu tinha um professor de vez em quando que vinha e era aqueles professores que eu me lembro até hoje, ou professoras que eu me lembro até hoje, que faziam uma coisa muito diferente, mesmo dentro de todo o sistema, né? São pessoas que se propunham a falar, não, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Então, talvez eles não tivessem o estímulo do colégio, da coordenação, da direção pedagógica, talvez eles não tivessem esse estímulo, mas eles tinham o protagonismo, né? Porque a autonomia parece assim, não, mas eu não tenho autonomia, eu preciso que seja liberado. Precisa mesmo, né? Eu tenho a impressão que a gente sempre tem como, mesmo dentro do sistema, pensar e assumir, não, eu vou propor algo. Então, eu acho que é menos uma questão de autonomia e mais uma questão de não é a dedicação, mas de autodesafio, de falar, não, eu vou fazer isso. Eu acho que se os professores e as professoras querem fazer abordagens mais criativas, eles têm o espaço. Eu acho que acontece pouco, menos por falta de autonomia e mais por falta de iniciativa.
certo? Mas não acho que é uma coisa que as pessoas tenham consciência. Aí eu acho que entra a falta de estímulo à criatividade na educação desses próprios professores. Isso que eu acho que acontece. A gente tem 5 disciplinas de matemática, 5 disciplinas de português por semana e uma de educação artística, né? Então a gente tem uma falta de estímulo à criatividade institucionalizada, incorporada em quase todas as escolas, né, que a gente conhece. Óbvio que existem exceções, e essa falta de estímulo à criatividade também chega lá, assim como talvez no engenheiro, no administrador, sejam as exceções as que perseguem um formato criativo. Eu acho que os professores também. Então, eu acho que os professores, as professoras, muitas vezes são também vítimas de um sistema educacional que privilegia a questão técnica e a questão Enem e a questão vestibular, e um pouco menos as questões mais sensíveis, que eu acho que as escolas deveriam sim se responsabilizar, né? Mesmo que talvez os pais não queiram, não vejam valor, eu acho que agora estão começando a ver. Então, é um pouco assim que eu penso. Tá bem. Bom, Felipe, e como tu sabe, a Mobs trabalha com educação para a cidadania, né? E a gente acredita que para formar cidadãos ativos e participativos, a gente precisa não só trazer conteúdos nessa área para as escolas, né? Fazer eles chegarem nas escolas, mas também trabalhar eles de forma criativa, de forma a desenvolver habilidades, atitudes, né? E competências para essa formação cidadã. Como tu enxerga que, ao longo de toda a tua experiência, né, sendo facilitador e educador com metodologias criativas, como tu enxerga que essas metodologias fazem a diferença no processo de aprendizagem dos teus estudantes? E tu acredita que elas têm um potencial maior de desenvolver essas capacidades e habilidades de um cidadão? Eu acho que eu dividiria em 2 partes essa resposta. Eu acho que a primeira eu acredito que uma metodologia criativa engaje mais a pessoa, porque ela reconhece, a pessoa, eu digo, né, o estudante, a aluna, os participantes, né, eu prefiro chamar participantes, mas o que a gente geralmente chama de aluno. Eu acho que demonstra a essas pessoas que elas gostam de aprender, né? Porque eu vejo muita gente, eu tenho 2 filhos, adolescentes, e eu vejo essa coisa que eu mesmo via na escola de, a escola é chata. Ao mesmo tempo que talvez as pessoas digam que a escola é chata, que estudar é ruim, e que fazer prova não é legal, eu acho que todo mundo gosta de aprender. Mas talvez goste de aprender coisas que a gente não aprende na escola, né? Mas todo mundo gosta de aprender alguma coisa. Então, eu acho que quando a gente coloca uma metodologia que é criativa, que estimula a criatividade, que é divertida, que mistura aprendizagem com entretenimento, que é personalizada, que é o tempo todo calibrada, onde cada grupo, cada turma vai ser diferente. Eu vou ter que me adaptar como professor, eu vou ter que me adaptar ao meu programa de aula e fazer mudanças de acordo com aquele grupo. Eu acho que o primeiro resultado é, nossa, é legal aprender. Que legal, é interessante aprender. Eu nem sabia, mas gosto de aprender, que foi o feedback que eu tive dos alunos logo no começo da perestroika, que né, lembrando que eram pessoas de 20, 21, 23, 24 anos, dizendo, meus pais não acreditam que eu estou deixando de sair para balada na sexta-feira para poder ir para aula sábado. Porque a aula era tão divertida que a pessoa falou, não, eu quero ir. Eu vejo aqui, eu nem vejo o tempo passar. Né? 3 meses de aula valeram mais do que 3 anos de faculdade. Era o feedback que eu ouvia. Então, acho que a primeira coisa é essa. Primeiro efeito na aprendizagem é esse. E o segundo, aí eu acho que tange mais a essa questão dessas competências, como criatividade, pensamento crítico, proatividade, empatia, né? Entre outros, que no treinamento corporativo já é clichê, né? As tais das soft skills, as habilidades sutis, que virou realmente uma febre, né? Então as empresas falam, olha, não adianta mais os hard skills, as pessoas têm que saber como se comportar com outras pessoas, como liderar pela inspiração, como ser uma liderança subjetiva. E eu acho que isso, na verdade, deveria, e está cada vez mais começando lá nos níveis básicos, né? Que é
usar as metodologias que servem tanto para matemática quanto para... Será que não tem como a gente abordar como ser um bom amigo? Né? Será que a gente não deveria aprender isso na escola? Como ser um bom amigo? Como se preparar para a morte? Como é que se começa um relacionamento? Como é que se termina um relacionamento? Né? Será que isso não é tão importante quanto a mitocôndria, o complexo de Golgi, o renascimento e o MCU, MCUV? Então, eu acho que... eu acredito que as metodologias criativas sirvam para grande parte das pessoas, porque eu acho que tem pessoas para quem essa metodologia não vai servir, que a metodologia expositiva clássica vai ser a que vai mais funcionar, sim, mas eu acho que para grande parte das pessoas serve por aprendizado tanto de questões clássicas, da matemática, física, ciência, quanto para esses outros conteúdos, esses outros aprendizados. Mas, além da questão da metodologia criativa, eu acho que também tem o currículo criativo para ser colocado aqui. O que há para se ensinar além de MCUV? O que nós, como professores, inclusive, temos que aprender junto, né, com os nossos grupos de alunos e estudantes? Então, eu acho que não vejo um movimento, e isso pode ser uma falta de informação minha, de grandes movimentos massivos de educadores e escolas buscando incluir esse tipo de aprendizagem no currículo, e eu acho que quem fizer, nesse momento, vai ser quem vai chamar mais a atenção e pessoas, porque eu sinto uma necessidade enorme de gente procurando, eu como pai procurando esses lugares e não encontrando. Tá bem, é isso então. Muito obrigada, Felipe, por compartilhar um pouquinho de toda a tua experiência e trazer essa visão inovadora aqui para os educadores. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Júlia, a ti, a Mobs, mais uma vez, a todo mundo que está ouvindo. E se você se interessou, se você discordou, concordou e quiser entrar em contato, eu peço aí para a Mobs e para a Júlia colocarem os meus contatos, o meu Insta, e fico à disposição para quem quiser se conectar e aprofundar a conversa. E também o site lá, o nosso link para a nossa metodologia aberta de educação por experiência. E aí a gente pode evoluir em mais do que 20 minutos esse papo. O Cidadania na Sala é um programa da Mobs, uma organização sem fins lucrativos que promove a educação para a cidadania no Brasil de forma suprapartidária. Se tu te interessou e quer saber mais sobre a gente, busca o nosso site ou nos acompanha pelas redes sociais. Os links estão na descrição do canal. Se tu é um educador e quer fazer parte da nossa rede de educadores que estão discutindo e transformando a educação para a cidadania no Brasil, eu te convido a fazer parte do nosso grupo de Facebook. É só buscar por Educadores da Cidadania ou buscar no link que também está na descrição do canal. Se tu gostou dessa entrevista, nos ajuda a compartilhar esse conteúdo por aí. Curte, compartilha e te inscreve no canal para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo!